Vamos ao noticiário político do dia. Arimatea Souza já está por aqui. O PDT na Paraíba deverá mesmo ter candidato ao governo. Arimatea, boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. Já tínhamos tratado desse assunto aqui ontem, que era a tendência natural o PDT buscar sua linha própria de atuação nesse processo eleitoral de 2018 na Paraíba. E hoje o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, disse sim, o PDT vai ter candidatura própria encarnada na figura da vice-governadora Lígia Feliciano. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar, Cheta. Lígia Feliciano pode ser candidata às próximas eleições. Ela só ficaria impedida de disputar o pleito que se aproxima se eventualmente ela assumir interinamente o governo do estado nas próximas semanas ou meses, numa eventual saída, viagem do governador Ricardo Coutinho. Fechando parênteses e voltando a Carlos Lupe. Ele disse que a partir de agora resta ao PDT tomar seu caminho próprio e costurar até o mês de julho, o prazo das convenções partidárias, uma aliança política, uma coligação que dê respaldo à candidatura de Lígia Feliciano no estado. Ainda conforme Carlos Lupe, foi Ricardo Coutinho, de maneira grosseira, quem rompeu essa coligação que já durava quase 4 anos aqui na Paraíba. E para respaldar ainda mais a necessidade de o PDT ter um palanque próprio na Paraíba, Carlos Lupe disse que o partido precisa de um palanque para o presidenciável Ciro Gomes aqui no território paraibano, e esse palanque não tem melhor do que uma candidatura própria ao governo da Paraíba na avaliação do partido. Agora, Arimatea, em nível nacional, se de repente... Porque o PDT e o partido de Ciro, o Ciro seria candidato por que partido? Seria pelo PDT. Pelo PDT. O PDT, parece que o PSB, se não tiver candidato, pode ficar muito próximo de Ciro também, né? Se bem que o PSB, que é o partido de Ricardo Coutinho, recebeu a filiação de Joaquim Barbosa nessa perspectiva de ser candidato a presidente da República. Então vamos aguardar. O que se fala, só para completar, desdobrando o que você levantou, Anchieta, é que se fala... Você começa a especular numa chapa, numa dobradinha Joaquim Barbosa, Marina Silva para as eleições deste ano. Ari, em relação a Campina Grande aqui, será que a primeira-dama Micheline Rodrigues pode vir a integrar a chapa das oposições? Essa possibilidade já vinha sendo, na verdade, cogitada antes do prazo de desincompatibilização e volta novamente à pauta. Primeiramente, é bom citar que o prefeito Romero Rodrigues disse que, mesmo não sendo candidato ao governo este ano, participará ativamente da campanha oposicionista no estado. Romero disse hoje que não fará nenhuma imposição no tocante à chapa majoritária da oposição, mas que se eventualmente as lideranças oposicionistas considerarem que o nome de Micheline agrega eleitoralmente a chapa da oposição, a futura chapa da oposição, não haveria nenhuma restrição da parte dele em, juntamente com a esposa, acertar essa participação na chapa. Na verdade, o pano de fundo dessa história é que há o interesse da oposição, e é um interesse justificável, sob o ponto de vista eleitoral e até logístico, de que as duas principais prefeituras do estado, Campinas e João Pessoa, estejam com os seus respectivos prefeitos representados de forma direta na chapa da oposição nas eleições deste ano. Pois é, o fato é que todo dia tem especulações novas nesse estado, né? E pelo jeito, Arimatea, há a possibilidade de termos aí um número até maior de candidaturas a governador do que a gente imaginava, né? Nessa altura, pelo menos 4, a gente até comentava isso aqui ontem, duas em tese na base governista, mesmo governador e vice estando rompidos, e 2 na oposição, se José Maranhão avançar com essa pré-candidatura. Vou usar o lugar comum, muita água vai rolar até essas convenções no mês de julho, mas o quadro vai inevitavelmente se afinando, até porque, é bom lembrar o seguinte, a campanha política desse ano, para valer, são poucos dias. E pelo menos os candidatos ao governo do estado precisam ser conhecidos da população com alguma antecipação. No caso de Lucélio, no caso de, eventualmente, a candidatura ser Pedro Cunha Lima, no caso do governo, Lígia Feliciano e, eventualmente,
aliás, João Azevedo e eventualmente Lígia Feliciano, são nomes que não são conhecidos no eleitorado, ou boa parte do eleitorado paraibano. E eles terão que ter uma atividade intensa antes mesmo das convenções para se tornar familiarizado aos eleitores de boa parte da Paraíba. Então, suplência de senador, vice-governador pode até demorar um pouco, mas eu acho que nos próximos 30 dias, no máximo, todas as candidaturas ao governo do estado terão que estar definidas para que esses nomes comecem a ser massificados perante a opinião pública. Pois é. Olha só, a Justiça Federal na Paraíba condenou o ex-prefeito do município de Várzea, no sertão do estado, Valdemar Marinho Filho, conhecido como Demazinho, por improbidade administrativa. Com a sentença, além de Valdemar Marinho Filho, foram condenados o ex-prefeito José Ivaldo de Moraes, Antônio Militão, a construtora Wallace, Sandra Araújo, Edcleide Medeiros de Souto Rocha. Eles terão que repor aos cofres da Funasa um montante de mais de R$90 mil e pagar multa em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Valdemar Marinho Filho e José Ivaldo de Moraes terão os direitos políticos suspensos por 6 anos e perderão as funções públicas, inclusive com a cassação de eventuais aposentadorias estatutárias. E o ex-prefeito de Condado, Eugênio Pacelli, foi condenado a prestar serviços comunitários por 5 meses pelo crime de responsabilidade na época em que administrou o município, entre 2009 e 2012. De acordo com a denúncia, o ex-prefeito se utilizou do artifício de contratar diretamente prestadores de serviço, descumprindo o prazo máximo estabelecido na legislação municipal, conforme provas documentais. Você já que na Paraíba tem muito gestor também dando trabalho à justiça, né? É o povo da trabalho à justiça. Nunca vi, viu? Bem, vamos a Brasília agora saber as novidades direto da capital federal. Mais 3 destaques nacionais. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre o habeas corpus solicitado pela defesa do ex-superministro Antônio Palocci. Os delegados da Polícia Federal no Paraná formalizaram um pedido à superintendência da PF no Paraná, no sentido de que seja transferido o ex-presidente Lula da carceragem da PF, que fica na sede da superintendência em Curitiba. Segundo os delegados, a presença lá do ex-presidente, em função de imprensa, de manifestantes, tem atrapalhado inteiramente a rotina e provocado vários transtornos à sede da PF no Paraná. Uma das alternativas que está surgindo é o deslocamento do ex-presidente para um quartel do Exército. Uma informação que diz respeito aos trabalhadores, o Senado aprovou hoje um projeto que autoriza a liberação do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para o empregado que pedir demissão. Como se sabe, a legislação do FGTS só libera o acesso aos valores depositados em casos de demissão. E esse projeto visa autorizar a liberação dos recursos depositados também para quem pedir demissão do emprego. Bem, boa noite, Renata. Boa noite. Obrigada.